Olá, crianças, tudo bem? Vamos mais a uma aula da língua portuguesa. Está no Ler e Escrever, que é o EMAI, né? E Ler e Escrever, volume 2. É a sequência didática explorando o dicionário, que é a etapa 1, conversa sobre o uso do dicionário. Aqui eu peguei a capa de um dicionário. Ele é um dicionário ilustrado de alfabetização, é infantil. Ele inclui 1000 verbetes e também ele inclui código de acesso ao dicionário digital. É Roalce, tá? E é da editora Moderna. Então, a aula nossa muito interessante. Vamos estudar? Então, uma pergunta. Você sabe como o dicionário é organizado? O dicionário é estruturado em ordem alfabética, ou seja, de acordo com a organização das letras do alfabeto, para facilitar a busca pelas palavras. Olha só, a ordem alfabética. Qual é a primeira letra? O A. E vai até qual letra? O Z. Então, por isso que esse dicionário, toda a organização dele, para facilitar a gente encontrar uma palavra, ele está todo organizado pela ordem alfabética. Por isso que é importante a gente conhecer essa ordem alfabética das palavras. Você sabe quais são as funções do dicionário? 1. Para conhecermos o significado das palavras. Ou seja, o que significa uma palavra? E aí a gente vai procurar onde? No dicionário. 2. Para descobrirmos como elas são escritas. Ou seja, qual é a maneira certa? Como que eu escrevo caixa, por exemplo? Caixa é com X ou é com CH? Então, para a gente descobrir qual é a maneira que ela é escrita, se é com X ou com CH, então nós vamos buscar onde? No dicionário. Aqui também, por exemplo, lá no começo, eu apresentei a palavra verbete, né? Então, eu não sei também o que é um verbete. Então, vou procurar o significado também no dicionário dessa palavra, para sabermos a separação silábica da palavra, né? Aqui, por exemplo, a palavra papagaio, como que se separa? Então, ela vem aqui, ó, gai, ou. Então, ela tem 4 sílabas, lembra? Então, ela é uma palavra polissílaba, que ela tem o quê? 4 sílabas. E também, ó, aqui tá o significado. Esse verbete aqui, ele foi retirado de um dicionário ilustrado infantil. Tá uma linguagem mais simples e de fácil entendimento, ó. O papagaio, o que é o papagaio? Papagaio é um pássaro verde que imita o que as pessoas falam. E também como ela se classifica em um substantivo. E vocês vão ver mais para frente, tem dicionário que vem mais completo. É um substantivo que feminino, masculino, né? Então, vocês sabiam que as palavras que consultamos, o significado no dicionário, nós as chamamos de verbetes de dicionário?
Verbete é um texto pequeno que explica o significado da palavra e apresenta algumas descrições sobre ela. Foi o que eu li aqui para vocês. O papagaio e as informações sobre essa palavra papagaio. Por meio do dicionário, podemos obter muitas informações sobre as palavras, como seu significado, a que classe gramatical pertence, se é um substantivo, se é um adjetivo, se é um verbo, etc. Como é a separação em sílabas, a acentuação das palavras, a ortografia, ou seja, eu não sei se, por exemplo, pé é acentuado, tem acento, então eu vou olhar no dicionário. Como que escreve, né? Então, tudo eu posso consultar no próprio dicionário. Por exemplo, uso de dicionário. Aqui eu peguei para vocês uma página que é dentro de um dicionário da editora Saraiva. Ele é júnior, ou seja, também é uma linguagem para criança, é uma linguagem fácil de entender. Ele é infantil, é ilustrado, né? E para vocês verem aqui, ó, no canto superior esquerdo tem uma palavra que é a primeira dessa página. E no canto superior direito é uma outra palavra que é a última da página. Então, isso facilita. Eu posso olhar aqui, ó. Nossa, a primeira palavra aqui é pé. Eu vou abrir na letra P. Mas eu não estava procurando pé. Eu estava procurando pá. Aí não tem que procurar uma outra página que pá começa com a letra P, mas vem antes do pé. Então não vai ser aqui. E também, por exemplo, a última palavra aqui é pediatra. Então, se eu quero encontrar uma palavra piaba, não vai estar aqui, ó. Porque a última é pediatra, tá? Então, aqui é muito importante que chama assim as palavras de entrada, que é para vocês facilitarem encontrar as palavras no dicionário, tá? Então, por exemplo, pecado. Então, vamos lá. Tá separando em sílaba, é uma palavra trissílaba, né? Que tem, ó, 3 sílabas. Pecado é um substantivo masculino. Então, vamos ver o significado desse verbete aqui. O pecado, o que significa? É ato ou um sentimento não permitido pelas regras de uma religião. Culpa. Por exemplo, deixou como aqui, a inveja é um pecado. 2, outro significado, pena. É um pecado que ainda existam crianças que não frequentam a escola. E o outro verbete, sobre a mesma palavra pecado, maldade. Por exemplo, prender um leão numa jaula é um pecado, né? Então, observa que teve 3 tipos de significado da palavra aqui, pecado. Um que é a inveja, né? Que é um tipo de pecado, que é um sentimento de culpa. A outro é, por exemplo, existir crianças que ainda não frequentam na escola, é uma pena. E o outro é uma maldade, quando prender um leão em uma jaula. Aqui, ó. O verbete é um gênero de caráter informativo. São encontrados em
um dicionário, que eu já apresentei para vocês antes, ou enciclopédia, que lembra que eu falei dos bichinhos, dos animais, dos insetos, dos bichinhos de jardim, né? E sua linguagem segue as normas padrão da língua e contém uma linguagem formal. São destinados à consulta de forma curta, né? Rápida e objetiva. Então, aqui eu deixei para vocês um exemplo, né? Que para vocês lerem depois, que é interessante, sobre a girafa. Que aí é um exemplo de um verbete de enciclopédia. E aqui do dicionário, ó, o verbete do dicionário. O dicionário pode ser utilizado para atender a diversas necessidades. Traz o significado das palavras e resolve dúvidas sobre como escrevê-las ou pronunciá-las. A palavra, lembra, ó, a primeira palavra em cima, no canto superior esquerdo, é a primeira da página. A do canto superior direito é a última, tá? Então, aqui, a palavra da esquerda é o primeiro verbete da página. Que aqui começa com que letra? Não tá aqui, mas é a letra M. A palavra da direita é o último verbete da página. Cada palavra em negrito, acompanhada de seus significados e exemplos, chama de quê? Verbete, ó. Vários aqui com seus significados. Nossa, ainda estou com dúvida. O que será verbete? O que é verbete de dicionário? O verbete de dicionário é formado por uma palavra seguida das explicações e informações sobre ela. Podemos dizer, então, que um dicionário é formado por diversos verbetes. O uso do dicionário. Você sabe o que é um verbete? Observe! Então, esse dicionário aqui, ele é bem divertido. Então, ele é muito ilustrado, tem bastante, tem poucos significados, as palavras assim, mas é bem simples, de fácil entendimento para a criança, ó. E aqui a palavra já não tá aqui, tá vendo? As duas estão uma próxima da outra. Porém, a primeira, que refere a esse cantinho aqui esquerdo, é a primeira da página. E a outra é a última. Olha só a foto, né? Então, aqui esse dicionário da Saraiva, também é infantil, né? Da língua portuguesa ilustrado. Então, aqui temos lembrando, ó, aqui não tá em negrito, mas tá na cor azul. Porém, todos, ó, branco é o verbete, que é um adjetivo, né? Aqui, ó, brasileiro, brilhante. E aí, por último, fala, né, ó, do burro. Então, vamos ver como que se separa em sílaba, ó. Burro tem duas sílabas. Observa aqui, é bur e depois o R e o O, né? Se separa os dois R's quando vamos separar a sílaba. O que é? É animal de quatro patas, menor que o cavalo e que tem orelhas compridas. É filho de cavalo com jumenta ou de égua com jumento. Aqui, olha, vocês verem que nesse dicionário ele já inclui até uma frase, ó. O burro trabalha muito levando carga no lombo. Então, é um animal que trabalha muito, que ajuda muito o homem, né? Para transportar o quê? Coisas pesadas, cargas.
Então, o pessoal que mora, por exemplo, na roça, na zona rural, né? Utiliza muito esse animalzinho. Então, aqui tá os significados, né? Cada um tem o seu significado. Aqui tá explicando, conforme eu já mostrei para vocês, o primeiro e o último verbete da página, o primeiro e o último. A primeira letra dos verbetes da página, qual é? B. E aqui também, ó, exemplos de algumas utilizações do verbete. Então, aqui, ó, a menina curiosa espiou a sala ao lado pelo buraco da fechadura, né? Então, aqui estava explicando sobre o que? A palavra buraco. Lembra que eu falei que eles colocam aqui nesse dicionário frases? Não são todos. E utilização de imagem, e pôs a imagem bem bonita para ilustrar, para facilitar, para a gente ainda compreender. Como usar o dicionário? Para uma correta utilização do dicionário, deve-se dominar a ordem alfabética, conhecer o significado das abreviaturas, conhecer a forma como a informação está estruturada. Aqui tá algumas abreviaturas, então, por exemplo, o S é o do substantivo, o V do verbo, né? Aqui o F de feminino, que refere a menina, o M de masculino, menino, o ADJ adjetivo. Também aqui, ó, existem diferentes tipos de dicionários. Existe o dicionário de língua, que é unilinguis, que, por exemplo, aqui, ó, é o dicionário da língua portuguesa. E também pode ter só o dicionário da língua inglesa. Tem o dicionário espanhol e tem o bilíngue, que às vezes é do inglês para o português ou do português para o inglês, né? Então, e aqui, por exemplo, esse é um tipo de dicionário para adulto e que vocês geralmente conhecem bastante, né? E esse aqui, ó, é um mini dicionário, às vezes vocês também já têm, ele já não vem com ilustração, nem esse. Agora, o Aurelinho é para infantil. Aí é bem bonitinho, cheio de ilustrações e ele é facilita a leitura também e para encontrar as palavras, os verbetes. Palavra guia. Em um dicionário ou em uma enciclopédia, palavra que aparece destacada no alto das páginas indica a primeira entrada da página da esquerda e a última entrada da página da direita. Ó. Aqui qual é a primeira? Proteger. E aqui qual é a última? Pulga. Né? Então, aqui a primeira entrada tá à esquerda e aqui em cima, à direita, no canto superior, é a última. Então, aqui a primeira entrada começa com proteger, né? Que é proteger, tem trissílaba, defender alguém ou alguma coisa dos perigos. Os animais protegem seus filhos. E aqui tá a pulga, que é um pequeno inseto, né? Então, agora no livro, na página 146 do Emai Ler e Escrever, na parte de língua portuguesa, na sequência didática, explorando o dicionário, a etapa 1. Conversa sobre o uso do dicionário. Então, aqui no caso, tá uma explicação como se vocês estivessem na escola. Porém, né, não estamos presencial, ainda estamos à distância, por isso que aí eu dei toda essa explicação anterior para vocês.
realizarem essa atividade aqui. Mas eu deixei algumas atividades para vocês já fazerem diretamente no caderno, tá? Porque aqui, ó, registro da observação em dupla. Então, não tem como a gente realizar a atividade em dupla. Porém, eu deixei para vocês, né, fazer no caderno. Aqui, o que vocês podem fazer, ó, tem a primeira palavra. Aí pode ser colocada aqui? Pode colocá-la, né? A primeira, qual é? Abaixar, põe o significado. E qual é a última? Acampar, né? Tem até, olha, as frases aqui é um dicionário que já dá para perceber que é um dicionário que infantil, tá bom? Agora nós vamos praticar. Chegou a hora da atividade. Observe a apresentação de um verbete em um dicionário infantil. Qual é o nome do verbete? Arqueologia. Arqueologia. Ó, a separação de sílaba dela. Número 1. E aqui tem, ó, 3 significados. Número de cada entrada e de cada sentido do verbete, né? Estudo do passado. 2. Ciência que estuda a cultura e o modo de vida de tempos passados. E 3. Disciplina que utiliza objetos e vestígios materiais para investigar modos de vida e de culturas passadas, né? Aqui mostrei já a separação silábica. Olha a ilustração. Então, esse é o quê? Um dicionário, ó, já tá falando, infantil. Olha a frase. Meu irmão estudou arqueologia e se tornou um arqueólogo. Então, vamos lá. Atenção para a característica de um verbete. Apresenta a definição de uma palavra, mostra em tópicos numerados os diferentes sentidos que uma palavra pode ter, aparece principalmente em dicionários e enciclopédias na ordem alfabética. Além da definição, pode conter informações extras, como a separação silábica, a classe gramatical. Aqui não está mostrando, né? Imagens, ó. O antônimo, que é o contrário, né, da palavra. E exemplos de aplicação da palavra em uma ou mais frases. Agora, responda em seu caderno. A. De acordo com o que você leu, escreva uma frase utilizando a palavra arqueologia, tá? Então, aqui foi dado um exemplo de frase. Aí vocês vão criar uma outra frase. B. Você acha que a ilustração é importante em um dicionário como esse? Por quê? Que é importante ter... Que dicionário é esse? É um dicionário que? Infantil. E por que que é importante a ilustração? Aí vocês vão dar o entendimento de vocês, ok? Vamos praticar? Ao procurar as palavras em um dicionário, você deve consultar os verbetes que se organizam em ordem alfabética. Verbete é o nome que se dá para cada palavra apresentada em um dicionário ou em uma enciclopédia. Agora é sua vez. Procure no dicionário as 3 palavras e responda em seu caderno. Então, se vocês tiverem o dicionário em casa, vocês vão procurar no próprio dicionário. Quem não tem, procura na internet, no dicionário online. Então, vocês vão procurar o significado de geólogo para ver o que é geólogo. Que aí vocês vão ligar, tá?
é uma dessas informações aqui que refere a geólogo. Ou estuda os animais do passado, ou estuda o planeta e sua formação, ou estuda objetos e construções antigas. E arqueólogo, que já tem o significado que já vimos, e paleontólogo, tá? E ligue. Observe o verbete Jurássico, responda em seu caderno. Jurássico, a separação. Segundo período da era Mesozoica, período geológico em que o planeta se dividiu em continentes. Foi um tempo de clima úmido e quente em que se multiplicaram as florestas e surgiram as primeiras plantas com flores. Aqui é o 2, né? E o 3, época em que os dinossauros dominaram a Terra. E o 4, a antigo, relativo a uma coisa muito antiga, ultrapassada. Qual das entradas, né, desses significados aqui, liga a palavra Jurássico aos dicionários? Qual entrada? É a 1? É a 2? É a 3 ou é a 4? O que quer dizer a palavra Jurássico aos dinossauros? Qual desses 4 significados aqui, qual dessas 4 entradas refere a Jurássico como dinossauros? B. Leia a frase a seguir e indique em que sentido a palavra foi utilizada, né? Que sentido foi? Essa palavra aqui. Esse programa do seu computador é Jurássico. Em que sentido foi essa palavra aqui foi utilizada? Que está falando que o computador é Jurássico. Então, vocês vão procurar e escrever o sentido e a mesma coisa, a alternativa A, ok? Agora chegamos ao final da nossa aula de hoje, com as explicações aqui, ó. O dicionário está organizado em ordem alfabética. Se duas palavras iniciam com a mesma letra, devemos observar a segunda letra. Por exemplo, aqui, ó. Cana e casa. Nossa, a primeira letra é igual. E a segunda também é igual. Então, o que eu vou fazer? Eu vou para a terceira letra. É igual? Não, é diferente. Então, o que vem primeiro? O N ou o S? Na sequência do alfabeto. Por isso que é importante a gente guardar a sequência. Então, é o N. Então, no dicionário, a palavra cana vem primeiro do que casa. A mesma coisa aqui, ó, amigo. Amigo, a primeira não é igual, a segunda, a terceira e a quarta. Então, fui para a quinta letra. Então, o que vem primeiro aqui? O ou A? Então, é o A. Então, essa daqui é primeira no dicionário, tá? Viu só como o dicionário é importante em nossos estudos? Ele tem que ser um material de suporte nas aulas de português. Nós aprendemos que o dicionário é organizado em ordem alfabética e que o significado das palavras é chamado de verbete. Em cada verbete aparecem várias informações. Veja, aparece a palavra separada em sílaba, em sua classe gramatical, né? Lembra se é sinônimo, se é adjetivo, né? Se é substantivo, se é verbo, a quantidade de acepções e alguns dicionários mostram até o antônimo da palavra. O que é isso, o antônimo? O contrário. É isso, crianças. Espero que vocês todos estejam muito bem. Muito obrigada por estar aqui comigo e ter assistido.
assistido, tá prestando atenção e um abraço para todos. Tchau!